Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu ao amor de Cristo. Muito bom dia. Também bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos na igreja São Lourenço de Brindes. Este nome é para distinguir de São Lourenço, o mártir dos primeiros séculos da igreja. E vamos lembrar nesta Eucaristia Avelino Correia, Artur Vaz, filhos, pais, sogros e família, e Joaquim Fernando. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que para a glória do vosso nome e para a salvação dos homens, desta São Lourenço de Brindes, o Espírito do Conselho e da Fortaleza, concedei-nos o mesmo Espírito para conhecermos a vossa vontade e fielmente a cumprirmos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Jeremias. O Senhor dirigiu uma palavra dizendo: vai proclamar aos ouvidos de Jerusalém, assim fala o Senhor. Lembro-me do afeto da tua juventude, do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra onde não se semeia. Israel era então uma herança sagrada do Senhor, primícias da sua colheita. Aqueles que a devoravam recebiam para paga. A desgraça caía sobre eles, oráculo do Senhor. Eu conduzi-vos a uma terra de pomares, para comerdes dos seus ricos frutos. Mas logo que entrastes, profanaste a minha terra e fizeste da minha herança um lugar abominável. Os sacerdotes não perguntavam: onde está o Senhor? Os mestres da lei não me conheceram. Os guias do povo revoltaram-se contra mim, os profetas vaticinaram em nome de Baal e foram atrás de deuses que nada valem. Pasmai de tudo isto, ó céus, estremecei de horror o espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 pecados. Abandonaram-me a mim, fonte de água viva, e cavaram cisternas rotas, que não conservavam a água. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem dar-se-á e terá em abundância, mas àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas sem compreender, olhando olhareis, mas sem ver. Porque o coração deste povo tornou-se duro, endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não acontecer que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, e compreendendo com o coração, se convertam e eu os cure. Quanto a vós, felizes os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta parábola que nós acabamos de ouvir de Jesus, a partir da pergunta que os apóstolos colocaram a Jesus: porquê é que lhes falas em parábolas? E Jesus explicou, porque explicando ou não explicando, o nosso coração dos homens e das mulheres empedernido pelo mal, não há explicação nenhuma que dê a volta ao nosso coração, se nós não quisermos. E quem quer, através das parábolas, através do significado que Jesus fala, adere às coisas. Mas há corações de tal forma empedernidos, de tal forma convencidos, que não há hipótese. Nós, uma das coisas do nosso tempo que nós vivemos atualmente é doutores por todo o lado, especialistas. Somos educados para ser especialistas. Sabemos tudo. Sabemos falar sobre tudo. Opinamos, damos opinião com tudo. E às vezes a nossa formação é manipulada por televisões, por isto e por aquilo. Mas sabemos tudo. Portanto, não há hipótese de nos modificar. Nós vivemos hoje num mundo, estamos num mundo extremado, completamente extremado, dois ou três polos, desde a Revolução Francesa, que foi na França, no finais do século XVIII, que dividiram o mundo em duas partes, a direita e a esquerda. E chegou agora a um extremo no nosso tempo, que é uma coisa terrível. Ou se é de um lado, ou se é do outro. Direita, esquerda. E o mundo não é assim, não se pode ser dividido assim. Isto é um erro francês, um erro. Esperemos que o Senhor, um dia, através da França, porque tem que ser a França que resolva isto, mas vivemos num tempo completamente extremado. Quem é de um lado é de um lado, quem é do outro é do outro. E ai de quem ferir um lado, seja de um lado A, seja do lado B. E é assim. Todos os tempos são difíceis. O tempo de São Lourenço de Brindes, o nome de São Lourenço, que ele adotou quando fez os votos de consagração na congregação a que pertencia, os capuchinhos menores, em Itália, ele adotou o nome de Lourenço, porque as ordens religiosas, para significar uma nova vida, uma nova adesão a Deus, mudam o nome. Sobretudo as ordens religiosas. E São Lourenço, ele chamava-se Júlio, e quando fez os votos perpétuos, passou a se chamar-se Lourenço.
Entretanto, depois, com a sua vida, com a fama de santo, e para o distinguir do outro Lourenço, que é o mártir e que deu o nome ao rio aqui de São Lourenço, que nós vivemos aqui ao lado do rio de São Lourenço, mas este rio tem o nome de um mártir romano, daquele diácono que estava com o Papa, e que o Papa foi martirizado, e o imperador deu-lhe uns dias para ele reunir os bens, a fortuna da igreja e levar ao imperador. Portanto, que era para destruir a igreja e dar os bens todos à igreja. Entretanto, São Lourenço convida os pobres de Roma, e quando o imperador perguntou pela fortuna, 2 dias depois, ele abre as janelas e em frente do palácio estavam os pobres de Roma, era a fortuna da igreja. Então foi logo decapitado, foi logo morto. Nós tivemos em Portugal, no tempo da República, a República também foi uma coisa terrível para a igreja, e a República em Portugal foi, nós não nos explicam bem, a República não foi o povo. A República foi um grupinho de Lisboa, e muito pequeno. E foi de uma violência contra a igreja terrível. E chegou a Aroca, lá no norte de Portugal, há lá um convento. Chegou lá e um convento importante, e quiseram invadir o convento, porque invadiram todos, mas chegaram a Aroca, o povo voltou-se contra as autoridades portuguesas, contra os republicanos. Não deixaram entrar no convento o povo de Aroca, honra-lhes seja feita. E, entretanto, naqueles dias tinha entrado uma religiosa, tinha 17 anos. Tinha 17 anos, era a mais nova, tinha entrado naqueles dias, por altura da República. E então fizeram um acordo os republicanos com o povo de Aroca, que tomavam posse do convento de Aroca quando morresse a última religiosa. Aquela religiosa tinha feito os votos de poucos dias antes e viveu quase até aos 100 anos. Entretanto, ela própria foi dando as obras de arte, os móveis que o convento tinha ao povo para os guardar. E é o único convento em Portugal que ainda tem as mobílias originais, porque os outros roubaram tudo, espatifaram tudo. Mas aquela religiosa conseguiu dar que o povo guardasse os bens, e hoje está com as mobílias, com os quadros originais, por causa da inteligência e do amor à verdade daquela religiosa e do povo, do amor do povo de Aroca. E, portanto, aquele São Lourenço, o primeiro São Lourenço, fez a mesma coisa. Deu os bens, deu os livros ao povo de Roma. E o imperador não lhe teve acesso. Isto aconteceu 2 ou 3 vezes na história. Nós, em Portugal, não se pode dizer mal da República, é uma coisa brilhante, extraordinária. Mas ninguém sabe o que foi a República, nem o para que é que serviu. Ninguém sabe. E foi um pequeno grupo, e depois foram sempre onde hoje já há para aí muita gente que é republicana. Mas porquê é que tu és republicano? Sou republicano, é moderno, sou republicano. E não sabem o que está por trás. Nós esquecemos o que está por trás. Não sabemos a história, não sabemos os motivos, o método. Por exemplo, as fotografias, que na altura já havia máquinas fotográficas. Em outubro de 1910, em Lisboa, não havia ninguém. Estavam eles a proclamar a República nas varandas da Câmara de Lisboa, e não havia ninguém na rua do povo. Foi um grupinho, e continua a ser assim. Continua a ser assim. Hoje no mundo há muita gente a parar, a refletir, a pensar, mas há uns interesses, há uns chamados globalistas, eles é que sabem para onde é que nós devemos ir. E estamos a ir todos naquela linha, e está a ser muito complicado. E todos aqueles que se atrevem a desafiar estes poderes
não é degolados fisicamente, porque ainda não chegaram a isso, mas degolam-nos, vão-nos degolando com a difamação, com a mentira, com falsos testemunhos, vão degolando. E é o que está a passar hoje com a Igreja. A Igreja está degolada por causa disto, porque a Igreja não aceita. Eu próprio aqui em Kingston já sofri muito e não escondo, com tontarias. Com tontarias que vêm de fora. Com tontarias que as pessoas aqui ninguém tem culpa. Mas não somos capazes de ver. E, portanto, tem que sofrer, tem que se ir sofrendo e tem que se ir lutando. Mas no fundo, são tontarias de pessoas que têm determinados objetivos e que nos usam uns contra os outros, dividir-nos. E aqui, por exemplo, em Montreal, para lá vai, em Toronto, para lá vai, nas nossas comunidades portuguesas, e é triste as pessoas não verem o que está por trás. E não é muita gente. São Lourenço de Brindes morreu no dia que nasceu. Fez uma viagem a Lisboa, ele veio de Itália, fez uma viagem. Naquele tempo havia as invasões muçulmanas que estavam a querer invadir a Europa toda. O nosso tempo também, talvez não na nossa vida, mas nas gerações futuras vai-se sofrer muito no Ocidente. E este São Lourenço de Brindes veio a Portugal, veio a Lisboa, falar com o nosso rei da época, porque nós já estávamos livres dos muçulmanos, e quando regressou morreu. Mas ganhou logo fama de santo, e foi um homem que não se esquivou à luta pela verdade e pelo bem, porque o que importa é a unidade. Eu não sei, os jornais não estão a falar, não estão a informar, as notícias não estão a dizer tudo, mas há um êxodo da Alemanha, alemães a sair da Alemanha. Por exemplo, a Alemanha, porque a Alemanha é um país especialista, mas está a haver um êxodo, saída de muitos alemães. E aquilo que nós devíamos saber era interrogar-nos porquê. Saber porquê, quais são os motivos. Mas não, isso não. Porque o objetivo é mesmo que eles vão embora, que saiam da Alemanha, que os portugueses, nós em Portugal estamos, os portugueses saíram todos, eles continuam a dizer que nós nem votar, nós os portugueses estamos por cá, eles não querem muito que nós votemos, porque não sabemos a grande vida que eles lá têm. Isto tudo são objetivos. Eles é que sabem, nós não sabemos. E o que é que está por trás? Uma substituição de povo, parece, e que não vão amar como nós amávamos. Nós fomos educados para amar Portugal. Nós, a geração que nasceu em Portugal, nós amamos a nossa terra, nós amamos a nossa história. Como é que um povo que vem de lá não sei de onde vai amar? Porque uma coisa não é habitar, não é ter um documento. Não é ter um documento que só pelo facto de ter um documento, porque haverá pessoas que têm o documento e amam, mas a grande maioria não. E nós, estes fenómenos do passado, a história é para nos indicar como devemos viver o presente, como é que se viveu o Evangelho. Todos os nossos irmãos sofreram muito por causa do Evangelho. E esta gente que perseguiu e continua a perseguir a Igreja, tanto faz Jesus falar diretamente como com parábolas. Estão de coração empadronido e ponto final. Não interessa. Por exemplo, há por aí um fenómeno agora muito ativo de falar da escravatura, que foi uma vergonha. E houve padres, por exemplo, no Brasil, que sofreram muito, e houve grandes confrontos entre a Igreja e padres que foram perseguidos no Brasil por causa de certos portugueses que hoje são da família dos que estão no poder
que exploravam a escravatura e perseguiam a igreja. E hoje volta-se a questão, e tanto sofrimento que houve naquela época. Ainda esta semana foi o dia do Padre António Vieira, que o Padre António Vieira nos deixou. O que é o sermão dos peixes? O que é o sermão dos peixes do Padre António Vieira? O que é que o Padre António de Vieira, usando as parábolas de Jesus, fazer de conta que estava a falar para os peixes, ele estava a falar para os exploradores, para os políticos que iam de Portugal, para a gente que mandava. O Padre António Vieira, que era neto de uma africana que tinha vindo escravizada da África, era neto, e portanto era filho de um português, filho de famílias portuguesas, mas de uma senhora que tinha vindo de África. O Padre António Vieira faz aquele sermão porque não podia falar diretamente. Estava a fazer de conta que estava a falar para os peixes. E esta é a atitude da igreja. Temos que falar para os peixes. Fazer de conta, não percebemos, e atualizar o sermão do Padre António Vieira, que é um grande escritor. Por exemplo, há 2 ou 3 anos, houve um grupo que quis derrubar a estátua do Padre António Vieira em Lisboa. Mas houve lisboetas que se opuseram e não derrubaram a estátua por causa do racismo, diziam eles. Um homem cuja avó era africana, escrava, que veio para a África e casou com... Pronto. E como é que as gerações atuais são capazes de ludibriar as pessoas, enganar as pessoas, com um neto, nós sabemos, na nossa cultura portuguesa, o amor que os netos têm aos avós. A importância que os avós têm na vida dos netos, na nossa cultura, na cultura portuguesa, o amor que vai por aí, e sempre assim foi. Portanto, o Padre António Vieira amava a sua avó. Como é que os do tempo atual, só pelo facto do Padre António Vieira ser padre, só pelo facto de ser padre, engana-se, ludibria-se, fazem-se artimanhas, e portanto nós hoje honramos São Lourenço de Brides, que sofreu muito no seu tempo, assim como outros São Lourenço sofreram muito, mas pela sua coerência à verdade. E é esta coerência que nos deve nortear e que nos deve guiar. E não tenhamos ilusões que nunca aquilo que Jesus Cristo diz no Evangelho é prática. Não vale a pena falar diretamente. Jesus não falou diretamente, o Padre António Vieira não falou diretamente, e nós não podemos falar diretamente. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, as parábolas são comparações tiradas da vida das pessoas. Para as compreender é preciso guardá-las no coração e interrogar o Senhor. Peçamos essa graça ao Pai Celeste, dizendo: dai-nos, Senhor, a vossa luz. Dai-nos, Senhor, a vossa luz. Para que os pastores da Igreja exponham a palavra com fé, de tal modo que os homens que os escutam compreendam a mensagem e se abram à verdade de Deus, oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa luz. Para que as lamentações de Deus contra o seu povo infiel ajude os crentes a ler a sua vida à luz da bondade de Deus e os entusiasme a voltar ao tempo em que seguiam o Senhor, e oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa luz. Para que o povo da nova aliança e da nova Páscoa não abandone o Senhor, fonte de água viva, que lhe mata a sede, para cavar cisternas rotas, que não conservam a água, oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa luz. Para que o Deus de misericórdia
perdoe a todos aqueles que, tendo recebido a boa nova, não a entenderam e, fechando-lhe os ouvidos e o coração, a expulsaram da vida. Oremos. Para que todos os membros da paróquia, velhos, novos e crianças, se sintam felizes por verem o que veem e ouvirem o que ouvem e reconheçam que a palavra anunciada vem do próprio Deus. Oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, de suas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a salvação da Igreja. Oremos. Senhor, que levaste à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoaste a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O vosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Por amor criaste o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvaste, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, que os anjos, arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória, permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito tu és, nosso Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e cujos nomes mencionamos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, nossa Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, nos vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, para a glória do vosso nome e para a salvação dos homens, desta São Lourenço de Brindes, o Espírito, conselho e de fortaleza, concedei-nos o mesmo Espírito para conhecermos a vossa vontade e fielmente a cumprirmos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos bom dia e convido a quem puder, aqui e lá em casa, a fazer um bocadinho de adoração ao Santíssimo Sacramento, para que rezemos todos os santos da Igreja, amavam Jesus na Eucaristia e Nossa Senhora, todos os santos. E os santos são para nós um modelo. Nós falamos dos santos para mostrar como na sua época, na sua história, nos acontecimentos que viveram, foram capazes de ser fortes o suficientes para serem fiéis ao Evangelho e a Jesus Cristo. É por isso que nós falamos nos santos. Mas a grande referência, o grande dom é a Eucaristia, o grande dom que é a presença, o alimento que Deus nos dá para nos alimentar na nossa caminhada para a vida eterna, e Nossa Senhora que nos leva até o seu Filho. Então vamos continuar e convidamos todos a fazer um bocadinho de adoração ao Santíssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão pelas que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão pelas que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão pelas que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e